Intimamente chamamos de Campinho, provável time do Palmeiras que vai enfrentar o Fluminense amanhã. Se tiver, coloca pra gente na tela aí, porque mesmo assim eu estava acompanhando o Facincani. É aí que entra aquela vantagem de uma equipe ter um elenco extenso. Se você pegar a escalação do Palmeiras para o jogo de amanhã contra o Fluminense, você ainda vê uma equipe com um bom elenco para ser escalado e entrar em campo para esse clássico, Facincani. Sim, é verdade. Olha só que estranho, né, Preto? Se você não tivesse visto essa lista e eu te dissesse o seguinte, Preto, eu tô com um time bacana aqui, o que você acha desse time, da escalação? O Everton, Gabriel Menino, Gustavo Gomes, Luan e Matias Vinha. É que agora tá a lista aí, né? Mas enfim, mas olha só, vamos supor que a lista não estivesse aí, mas pode deixar aí, Ricardão, não tem problema nenhum. O Everton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Danilo, Felipe Melo, Wesley Rony, Gabriel Silva e o Luan Silva, que são dois bons jovens que o Palmeiras tem à disposição também. Não é um time legal, Preto? Seria um time para disputar um jogo de Campeonato Brasileiro ou pelo menos uma, duas, três partidas numa eventual ausência de outros jogadores? Acho que com essa escalação dava para o Palmeiras fazer jogos minimamente agradáveis ou respeitáveis, né? Pois é, um time inteiro desse tá fora. Ora por seleção, que é um absurdo, que aí eu compartilho tudo que o André falou, para mim isso não existe, né? Isso para mim é um atentado ao futebol brasileiro, a continuidade de competições em meio a uma data FIFA, isso é uma falta de respeito das maiores, fora o Covid. E fora lesões que são traumáticas, lesões que acontecem, lesão de joelho, lesão de tornozelo, lesão muscular, enfim, tantas outras que são lesões corriqueiras. Então, é importante que hoje as equipes tenham esse tipo de gestão, como fez o Palmeiras, né, como fez Flamengo, como faz Atlético Mineiro, Grêmio, o Inter um pouquinho menos, São Paulo um pouquinho menos, mas também tem alguns jogos à disposição, porque com esse tipo de calendário, com esse tipo de maratona, com esse tipo de falta de educação saudável, e para mim é o mais importante, de educação física, vamos colocar assim, né, num português um pouco mais claro, que o nosso futebol aqui propõe, aqueles que disputam estão integrados à prática, Preto, ou você tem um rebenta. Olha só o exemplo do próprio Corinthians, o que está acontecendo. Perfeito. Coloca aí a escalação do Palmeiras, provável Palmeiras. Aliás, provável, mas não dá para mexer muito não, né? Porque, como dizia o humorista, é o que temos, né? Olha aí, a provável escalação do Palmeiras para o jogo. Jailson no gol, que foi campeão com a camisa do Palmeiras. É um grande reserva, o Marcos Rocha é titular. Emerson Santos, Renan e o Scarpa, que foi muito bem na lateral esquerda contra o Ceará na Copa do Brasil. Patrick de Paula, campeão, marcando o gol na cobrança de pênalti, um cara super respeitado no meio de campo, com Rafael Veiga, que está num momento muito legal agora. Lucas Lima, que não tendo a posição de titular, mas a expectativa com relação ao futebol dele sempre foi muito grande. Breno e o Gabriel Veron, que apareceu muito bem da base. E o William, que é uma coisa impressionante. Todos os jogos do Palmeiras têm o William em campo. Todos. Libertadores, Paulistão, Florida Cup, Brasileirão, Copa, tudo tem o William em campo. Esse time aí é forte, tá bom para enfrentar o Fluminense, André? Esse time não é o mais forte que o Palmeiras pode oferecer ao seu torcedor, mas é um time absolutamente mais até do que digno para vestir a camisa do Palmeiras numa rodada de Campeonato Brasileiro com tantos e tantos problemas, né? O nível de entrosamento, conhecimento entre jogadores, como o sistema vai funcionar no início de trabalho de uma comissão que acabou de chegar, fez poucos treinos, são questões. Os jogadores vão ter, talvez, condições para resolvê-las em campo ou com um pouco mais de dificuldade. O Fluminense está num bom momento, o Fluminense está numa classificação na tabela do Brasileirão que surpreende muita gente pelo nível do elenco, e isso é preciso que se aplauda e é preciso que se observe e se respeite, mas eu acho que o Felipe Melo contundido, né, com fratura no tornozelo esquerdo, a lesão do Wesley também seria a mesma coisa, Luan Silva, aí vem as questões de Covid, Luan, Gabriel Menino, inclusive cortado na seleção brasileira, Rony, Danilo e Gabriel Silva.
é uma relação muito grande. E eu pergunto, André, será que o Abel, técnico do Palmeiras, se assusta com essa lista, essa relação de desfalques para o jogo de amanhã? Ele certamente se assusta, né? São vários problemas, jogadores indisponíveis num número muito maior do que é normal. É claro que precisamos considerar novamente os números da pandemia subindo aqui em São Paulo. O Palmeiras está nesse contexto, infelizmente, e os jogadores palmeirenses, até o Gabriel Menino estava na seleção, que deram positivo, vão ficar fora por algum tempo aí. Tomara que todos se recuperem com o menor nível de sofrimento possível. Agora, o Abel é um treinador formado em Portugal, ainda jovem, 41 anos, mas certamente observa futebol muito antes disso. E ele está acostumado com uma situação que deve ser um choque para ele, né? Data FIFA, Campeonato Brasileiro, mandando ver jogos importantes que valem tantos pontos quanto os outros e que são realizados sem que a seleção brasileira e as outras demais estejam reunidas, e ele tem que se virar. Então, se o campeonato estivesse parado, para que a seleção brasileira fizesse 2 partidas pelas eliminatórias, jogadores convocados pelo Brasil e por outros países poderiam servir seus times nacionais tranquilamente. Jogadores com positivo de Covid teriam um pouco mais de tempo para se recuperar sem desfalcar o time, isso também precisa ser considerado, mas não. Ele está aqui no Brasil e tem de se adaptar a competições que continuam acontecendo, enquanto o calendário da data FIFA, que é apresentado com vários anos de antecedência, é simplesmente ignorado. A CBF trata a data FIFA como